Muitas empresas crescem ouvindo verdades fáceis, mas poucas delas estão dispostas a encarar as verdades difíceis e a tomada de decisão com responsabilidade. Bem-vindo ao podcast Verdade Seja Dita, que tem o propósito de elevar o nível de discussão sobre política, economia e negócios. Hoje, quem me acompanha é o Dr. Adilson de Mendonça, mais conhecido como meu pai, e Paulo Montaboni, um profissional que há mais de 3 décadas acompanha de perto a evolução da cadeia produtiva e dos setores mais estratégicos para o futuro da economia brasileira, a bioenergia. Paulo Montaboni é formado em marketing e atua há 32 anos na FenaSucro e Agrocana. Nos últimos 12 anos, como diretor da feira pela RX Brasil, lidera a realização do maior e único evento do mundo exclusivamente dedicado à cadeia produtiva da bioenergia. Ao longo dessa trajetória, testemunhou muitas mudanças e a transformação da indústria bioenergética, o fortalecimento do protagonismo do agronegócio brasileiro na transição energética e na consolidação da FenaSucro e Agrocana, como principal plataforma global de negócios, tecnologia e inovação no setor. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por a gente estar junto falando desse mercado, dessa indústria que nos enche de orgulho, onde o Brasil é protagonista quando o assunto é bioenergia. Maravilhoso. Ô Paulo, fala uma coisa pra gente, ao longo da sua trajetória, você acompanhou uma evolução bastante importante, né? Por meio da transição energética, da bioenergia, acompanhou mudanças nos setores ligadas à tecnologia e uma verdade que fica dita, o futuro da bioenergia não depende apenas da capacidade de produzir, depende da capacidade também de estruturar indústrias e empresas preparadas para competir no mercado global. Na sua visão, quais foram as principais transformações que fizeram a bioenergia brasileira deixar de ser um setor tradicional para ocupar uma posição estratégica no cenário mundial? Olha, a história do setor da cana-de-açúcar no Brasil, ela é uma história muito antiga, né? Então, desde quando foi descoberto o Brasil, a gente já trouxe a cana-de-açúcar como um modo da gente produzir esse produto aqui no Brasil, né? Então a gente começou lá nos engenhos de pinga, a gente fazia as rapaduras, a gente tinha todo esse cenário lá atrás e a gente era um engenho de pinga, uma fábrica de açúcar, e isso foi transicionando até os dias de hoje. Então nós já fomos um setor sucroalcooleiro, sucroenergético e hoje a gente se denomina como bioenergético. Tudo isso transformando ao longo desse tempo produtos em soluções ambientalmente corretas e que ganhou uma expressão muito significativa com os adventos que nós estamos tendo nos últimos tempos, né? A gente está falando do clima, a gente está falando das guerras, da geopolítica, tudo isso fez com que o Brasil, que já dominava esse setor da bioenergia, como a gente se denomina hoje, fizesse parte do cenário global da transição energética. Então isso mostra o protagonismo que o Brasil tem nessa indústria, isso mostra a capacidade técnica comercial que o Brasil tem na função de desenvolver equipamentos, é uma indústria totalmente nacional. Você não acha nenhum setor da economia hoje no Brasil que foi desenvolvido por brasileiros, né? E o setor sucroenergético, o setor de bioenergias é um desses que nos enche de orgulho. Então essa transição energética, ela conhece desde quando o Brasil foi descoberto. E hoje a gente é capaz de exportar essas tecnologias de pequenas cidades, Sertãozinho, Piracicaba, Araraquara, Araçatuba, para os grandes centros. E hoje a gente mostra para o mundo que a solução da bioeconomia, da bioenergia, é uma solução global que pode ser utilizada por outras nações. E o Brasil está mostrando isso, que é o caso da Índia adotando biocombustíveis na mistura da gasolina, é o caso do Paraguai. Então nós temos aí quase 70 países que utilizam da nossa tecnologia para melhorar a qualidade de vida do futuro das próximas gerações com menos emissão de CO2 na mobilidade de baixo carbono. Ô Paulo,
Você usou a palavra mágica. Nós somos os protagonistas hoje, mas isso não quer garantir o futuro. O que vocês estão pensando para manter essa liderança, para crescer mais? Qual é a programação desse segmento? Olha, o Brasil ele está dando passos largos para manter o protagonismo. Você falou muito bem, verdade seja dita. Verdade seja dita. O Brasil ele desenvolve tecnologias para a produção de biocombustíveis de uma forma assim que não existe em outro lugar do planeta. Então aqui nós temos várias formas de produzir biocombustíveis. Uma delas é o nosso etanol, o antigo álcool, né? Em nenhum outro lugar do planeta você tem uma opção que não seja fóssil para abastecer geral. Então, quando os gringos vêm para o Brasil, eles enxergam o quê? Por que vocês têm uma bomba de combustível fóssil se vocês têm uma solução ambientalmente correta? Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Outra coisa que não tem lógica é a gente ser uma indústria de biocombustíveis utilizando combustível fóssil para plantar e... Nossa, completamente. Então, são algumas coisas que hoje, com esses adventos que nós estamos falando, climáticos, guerras e o mais importante, tecnologia, nos fazem repensar tudo que nós viemos desenvolvendo ao longo desse tempo. E mais uma vez o Brasil dando sinais. Hoje você procura no planeta Terra um país que tem um código florestal igual ao nosso, você não vai achar. Onde você tem aí fazendeiros, sócios do meio ambiente, né? Se você tem em determinados lugares do Brasil, até 80% é preservação ambiental. Você pode explorar o resto. Aqui no estado de São Paulo, 20, 30, dependendo da região. Isso mostra um sinal muito claro dos objetivos que nós temos como nação. Você tem toda a parte hidráulica que nós temos aqui, as nossas hidrelétricas, que são exemplos para o mundo. Então, é um conjunto onde faz com que o Brasil se torne o país mais saudável na geração de energia e mobilidade. Isso não quer dizer que a gente não tenha que melhorar em vários cenários, né? Caso da utilização do fóssil, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quer descarbonizar o agro paulista para ele ser exemplo para o mundo. Ou seja, nós temos o biogás chegando com muita força, onde nós vamos criar biorotas que vai fazer o escoamento de toda a nossa produção e a própria produção movida a biometano. Isso também não tem lugar nenhum do mundo. Então são novas tecnologias. Protagonismo mesmo. Isso, agora eu até fugi do script aqui. Quais são os desafios para isso de fato ser concretizado? Olha, eu acho que o tempo é um desafio, né? Porque quando você consegue mensurar o tempo que leva para empregar uma nova tecnologia, talvez você tenha que ter começado igual a cana-de-açúcar há 500 anos atrás, né? Para ser o que ela é hoje. Então, o tempo é fundamental. Então, quanto mais rápido a gente faz os testes, mais rápido essa tecnologia vai estar disponibilizada para a sociedade. Outro desafio que eu acho que a gente tem que ter é a mudança de mentalidade. Porque se até agora a gente veio trabalhando para conquistar o que nós conquistamos, a gente tem que fazer diferente para conquistar coisas novas. Isso é básico na sociedade. Então, se a gente não mudar o nosso mindset, provavelmente a gente vai estar criando sempre as mesmas coisas. A exemplo da gente usar combustível fóssil para plantar e colher. Não tem lógica. Perfeito, não tem. Né? Então você pega uma John Deere, você pega uma Case, você pega grandes multinacionais, já nesse viés de mudança de mentalidade, produzindo equipamentos onde o próprio industrial possa fazer o seu combustível e utilizar. Isso vai fazer com que, além de diminuir a emissão de CO2, a gente também consiga cuidar melhor da natureza e baixar o valor. 30% hoje do valor final é combustível fóssil. Então, olha o gap que nós temos de melhora e olha o quanto que a gente pode mostrar para o mundo mais uma solução no campo. Perfeito. Quem tem a oportunidade de viajar de avião e olhar fora do Brasil como é tratada a agricultura, você não vê mata ciliar, você não vê áreas de preservação ambiental, você não vê várias coisas que aqui a gente vê. Sim. E isso nos enche de orgulho e
mais que isso, a gente percebe o exponencial que o Brasil tem de tecnologias socioambientais corretas, onde faz com que a gente deveria ter produtos com valor agregado muito maior do que a gente tem hoje. Olha só, é verdade. Não pensar só em commodity, né, o que a gente estava conversando. Exato, nós vamos exportar o grão de milho, nós vamos exportar o óleo de milho, o Perfeito. DDG, né. Como que a gente vai cuidar disso tudo, né? Não, e aí a gente pode até voltar para a premissa básica, né, aquela coisa do agro precisa parar de falar só com o agro, porque o que a gente vê da população em geral abastecendo com gasolina, por exemplo, por que está abastecendo com gasolina? Uma coisa muito básica, uma premissa muito. Nós somos advogados de empresa aqui de Sertãozinho também, e um empresário, ele falou para mim assim: "Eu só assino esse contrato com você", olha só o que ele falou, "se você estiver abastecendo só no álcool, porque quem te paga é o álcool". Ele falou para mim. Olha. Então eu tenho o hábito de só álcool, é só álcool, eu estou aqui e não vou por álcool? Não tem explicação. Eu acho que vai além de tudo isso. Tem um negócio que me inquieta muito. O Brasil tem os carros flex. Uhum. A oportunidade de você chegar no posto de combustível, que era o antigo posto de É gasolina, né? verdade. Então você vai no posto de combustível e você tem nas suas mãos a opção de eleger o fóssil, a indústria velha, a indústria antiga, Uhum. ou o bio, que é a indústria nova das próximas gerações. E aí, cara, você percebe que numa frota flex, apenas 40% abastece com etanol. Por que isso? Por falta de marketing, Uhum. por falta de conhecimento, por falta de amor ao próximo. Eu acho que é por falta também de educação, né? E A pessoa aí tem que que eu ser acho que educada. vem a nossa grande responsabilidade perante a sociedade. Será que a galera entende que as nossas biorrefinarias, as usinas de cana-de-açúcar, elas geram emprego, Perfeito. a cidade que ela se estabelece, o nível da renda per capita aumenta, você tem ali a adição de várias estruturas da sociedade como SESI, SENAI, que levam para aquela sociedade hospitais, escolas, bandas marciais, sinfônicas, onde aquela indústria que hoje tem aí seus 3.000 funcionários, né, Uhum. conseguem fazer uma indústria amiga da sociedade. De novo, por que me enche de orgulho trabalhar nesse setor há 32 anos? Cara, quando você vê uma indústria criada nacional, com soluções ambientais corretas, que faz um incremento na sociedade, e não só naquela cidade, e o entorno dela, trazendo riqueza, dividindo renda, você percebe que a nossa sociedade público-privada, ela tem que ser muito mais engajada nesse tipo de situação. A gente tem que ter muito mais disseminação de conhecimento para que, a hora que o cara chegar no posto de combustível, ele fala: puxa, meu netinho Perfeito. vai ter um futuro mais bacana. Meu filho, minha tia que está com doença respiratória, minha avó que não sei o que lá. Quando você Pequenas elege, ações, né? quando você elege o biocombustível, você está dando um sinal para a sociedade que você tem respeito pelo próximo. E aí você, aquela que é a minha câmera, você que abastece seu carro com gasolina, tem que pensar nessa convivência com a sociedade familiar. O que você espera para o futuro das próximas gerações? Você vai emitir CO2? Qual que é a tua pegada de carbono? Qual que é a tua eleição na hora de você favoritar alguma coisa que vai impactar o meio ambiente? Então aí que fica a dica. Abasteça com etanol, abasteça com biodiesel, abasteça com algo que vai suprir a necessidade ambiental. A hora que você escolhe lá no verdureiro, você vai fazer a sopinha do nenê que vai nascer. Você vai dar preferência para os produtos orgânicos, Uhum. porque você sabe que ele está livre de algumas coisas ali. Uhum. O etanol é a mesma coisa. Se você tem o poder de escolha, escolha conscientemente. E quando a gente fala de valores, né?
você paga um pouquinho mais caro no produto orgânico, né? Sim, E por que o etanol tem que ser mais barato que o fóssil? E aí começa a vir um sim. monte de coisa na cabeça que a gente não para aqui e fica gritando, né? E o etanol, ele na verdade concretiza o tripé da sustentabilidade, né? Que é social, ambiental e econômico-financeira. Então, quando a gente fala na questão de educação, a gente é educado a reciclar o lixo. Ainda não pegou totalmente, mas já se fala nisso. Bastante, Então a bastante. gente já não quer jogar uma latinha, alguma coisa. Tem até legislação que isso aí ocasiona uma multa e tal, se você descartar. Por que que também nesse segmento nós não podemos dar maiores informações, trazer maior educação para que as pessoas cheguem na bomba e até o frentista, que é o bombeiro lá que a gente falava antigamente, eu falava, você é jovem, a gente falava assim, põe tanto de gasolina, não tem que perguntar mais se é gasolina, quanto de etanol. Pode completar de etanol? É assim que se deve falar, porque nós vivemos aqui, eu recebo dos meus honorários que vêm do agro, vêm do etanol, os meus filhos recebem, nós vivemos disso. Por que que eu não vou investir nisso? Eu não compro coisa lá nos Estados Unidos, eu compro aqui. Eu não compro coisas fora, porque é daqui que sai o meu sustento. Eu sou mesmo nacionalista. O agrobusiness está em Eu tudo, sou né? bairrista. Eu entendo que é aqui que nós temos que gastar onde ganhamos. E ajudar a sociedade, né? Eu acho que o Exatamente. Brasil está dando um exemplo para o mundo quando o assunto é sustentabilidade, né? Dá para conviver em harmonia, dá para achar as contas corretas para que isso tudo vai ter um equilíbrio, né? Sim. E a gente está fazendo muito questão de digitalizar. Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de discutir esse assunto, ela vai digitalizar. Futuramente a IA vai pegar essa conversa nossa aqui, vai mesclar ela com o passado, com o futuro e vai trazer uma nova informação. E essa nova informação é um passo novo que o setor vai dando, né? E essa disseminação de conhecimento, essa oportunidade que vocês estão nos dando aqui de falar um pouco sobre a indústria de base, sobre a indústria do setor sucroalcooleiro, bioenergia, biorrefinarias, é que vai fazer com que o futuro, as próximas gerações, teu filhotinho, saiba que a mãe dele estava preocupada em achar momentos para discutir o futuro das próximas gerações, isso. que eu acho que isso é o que impacta a vida da gente, né? Nós aqui, né, que nem você falou, nós já andamos um bom caminho, né? Nós estamos... você... E aí a gente tem que passar esse legado para os nossos É filhos, isso para as próximas gerações, para a gente deixar o quê? Um legado ambiental positivo que não impacte o futuro das próximas gerações. Eu falo futuro das Legado. próximas gerações porque parece que está longe, mas tem um bebezinho aí, Sim. tem meu netinho lá, nós já estamos aposentando, tem uma galera que está vindo que vai ter que entender a necessidade e respeitar o que nós estamos fazendo e melhorar até onde nós chegamos. Legado ambiental positivo. Perfeito. É isso. Ô Paulo, agora vamos entrar um pouquinho na FenaSucro. Vamos lá. Quem vê de fora, olha a feira, alguns dias de feira, mas quem está dentro, nos bastidores, sabe que é uma grande articulação e um trabalho grande para trazer tantos expositores, visitantes, inclusive do exterior. E eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho dos bastidores da FenaSucro. Como que acontece lá dentro para vocês serem reconhecidos, né? A FenaSucro ser reconhecida como a principal plataforma mundial de negócios da bioenergia. Como que acontece essa concatenação interna aí? Olha, a FenaSucro é uma feira de bioenergia que veio se transformando ao longo de 32 anos no maior evento do mundo dedicado exclusivamente à cadeia da bioenergia. Ela acontece em Sertãozinho, que é a capital mundial da bioenergia, né, na grande região de Ribeirão Preto. Na verdade, Ribeirão Preto pertence a Grande Sertãozinho. Maravilhoso. Aeroporto, shopping, está tudo aqui disponível para a gente poder utilizar. As nossas indústrias estão lá em Sertãozinho. Então, isso faz com que a gente tenha ali em Sertãozinho todo um pavilhão
que recebe ali 600 marcas anualmente, e toda a infraestrutura de Ribeirão para poder receber um evento dessa grandeza. 80 países se deslocam até a nossa região em busca dessa sabedoria que nós temos aqui no Que interior. maravilhoso. Então você começa a ver indiano, chinês, americano, australiano vindo até o Brasil escutar o que o brasileiro tem para passar de informação, e não ao contrário. Geralmente a gente sai para Uhum. buscar informação. E nesse momento o Brasil, como protagonista desse setor, está exportando tecnologia, está disseminando conhecimento. E hoje a gente vê outros países do mundo adotando não só o nosso modo de operar, mas também as políticas públicas que nós temos aqui no Brasil, como o RenovaBio, Perfeito. como combustível do futuro. E quando a gente fala da cadeia da bioenergia, nós estamos falando do carro elétrico, nós estamos falando do etanol, nós estamos falando do biodiesel, do hidrogênio verde, do biogás, do biometano, das células de combustíveis. Então, não só cana-de-açúcar, e sim cana-de-açúcar, milho, tetricale, nós temos até o capim-elefante que pode fazer etanol, soja. Então, todos os tipos de matéria-prima, nossas biorefinarias vão receber num curto prazo de tempo e vão transformá-las em biocombustíveis, em alimentos, em produtos que são amigos da natureza, degradáveis. Então a gente começa a entender que a gente pode produzir plástico. Um paralelo muito importante que eu acho que vale a pena a galera saber: tudo que a gente faz do petróleo, que é plástico, tecido, gás, combustível, diesel, a gente pode fazer organicamente através das nossas plantas, né? Matérias-primas que vão se transformar em plástico, em roupa, em biocombustíveis, em alimentos, coisa que o petróleo não consegue fazer. Então, do lado da nova indústria bio, a gente tem muito mais soluções do que da velha indústria fóssil. E é aí que a gente tem que ser inteligente para aproveitar esse protagonismo, esse posicionamento de primeiro lugar no mundo em soluções ambientais, e mostrar que tem como adotar o que a gente tem aqui no Brasil em outros países. Por que eu estou falando isso? Paraguai vai misturar 50% de etanol na gasolina deles. Uhum. A Índia já está com 20%. Os Estados Unidos está subindo, lá eles fazem etanol de milho, está subindo para 10% a 15% dependendo do estado. Quanto mais países utilizarem o nosso etanol, mais perto nós estamos de transformá-lo em uma commodity mundial. Sim. E aí vem a grande sacada, que é: hoje nós brasileiros já dominamos a mobilidade de baixo carbono dos veículos leves. Ou seja, nós estamos falando do teu carro, da tua caminhonete, já tem, tá lá. Nós estamos partindo para um outro mercado que é muito maior e que ninguém está vendo. Nós vamos usar nossos biocombustíveis em navios, aviões, colhedoras de cana, trator, caminhões. Então, quando a gente vai para... de cana, trator já tem. Já tem em teste. Tá. E agora nós vamos passar isso para a escala comercial. E isso tudo vai fazer com que a gente deixe de pensar naquele mercado de 50 litros de um carro flex Sim. para um mercado de 500 mil litros do navio. Se a gente pensar quais são as duas indústrias que mais poluem o mundo, nós estamos falando da indústria aérea e da indústria marítima. E nós temos essa solução. Nossa. Então, talvez a transição energética, a gente às vezes briga com algumas situações, mas não pensa no amplo que está o negócio. Nós temos, por exemplo, aqui, desenvolvendo na nossa macro-região, um ônibus elétrico abastecido por etanol. Isso vai fazer uma disruptura no mercado mundial, onde, poxa, o elétrico é concorrente, o elétrico faz parte da transição energética. E a gente vai poder fazer, exemplo da USP, por exemplo, que pega o etanol, transforma em hidrogênio e o ônibus sai andando em hidrogênio. Então, não existe uma solução única, é isso que eu queria fechar. Tem várias rotas, todas elas são viáveis,
técnico-comercialmente sendo desenvolvidas para que a gente não dependa só da cana-de-açúcar ou só do milho, porque num certo momento do planeta, o alimento vai ser levado muito em consideração na falta dele. E aí a gente vai ter que ter soluções onde essa indústria circular seja capaz de entregar soluções ambientalmente corretas para que a gente continue fazendo o que a gente sempre fez sem impactar o meio ambiente. O mercado só cresce, né? Só cresce. O Paulo, é dentro desse raciocínio mesmo. A gente tem que verificar que é muito dinâmico esse andamento, é muito cíclico também o mundo. Então nós advogamos por uma empresa que trabalha com energia. Olha que legal. Só que a energia que eles produzem os compressores e etc e tal, importando equipamentos para a construção dos transformadores aqui da Itália. Agora a gente chega lá na empresa, que a gente visita as empresas, Uhum. não tem mais aquele monte de compressor. O que vocês estão fazendo? Nós agora estamos trabalhando com biodiesel. Olha que legal. Nós estamos trabalhando agora com esse combustível novo, e eles estão vendendo isso no lugar dos compressores. Uma coisa absurda. Então, a minha pergunta para você era o seguinte, exatamente essa: as melhores oportunidades costumam ser construídas antes. Não é lá no evento. Não. Lá no evento ele vai levar já pronto para vender, é isso? É isso. E o bacana de tudo é que a FenaSucro, a Agrocana, a Fenabio, ela nos proporciona várias alianças globais, né? Então nós temos aqui a Feira em Sertãozinho, 32 anos, maior do mundo, tal. E esse ano a gente recebe o Atalac. O Atalac é uma cumbre latino-americana em prol do desenvolvimento técnico científico de toda a academia da cana-de-açúcar. Então, quando você me pergunta nessa fase, nós temos um evento que está lá saindo da bancada de estudo, Maravilhoso. um paper que vai ser analisado. Nós temos lá na FenaSucro as novas tecnologias que estão disponíveis comercialmente e aquelas que estão sendo substituídas. O que nós vamos fazer com os caminhões a diesel? O que nós vamos fazer com as colhedoras a diesel? Então, tudo isso vai sendo trocando ideias, vai sendo atualizado, vai trazendo essa nova oportunidade para quê? Para revitalização, retrofit. Uhum. Nada se perde, tudo se aproveita e tudo é uma transição. E quando a gente fala assim, poxa, a transição energética global, quando que é? Ela é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Está acontecendo agora. Alguém está lá estudando, a IA está pegando o estudo dele, transformando em novas oportunidades de sapiência ali, e ali está ganhando escalabilidade científica para depois ganhar escalabilidade técnico-comercial. Então a FenaSucro ela te proporciona todo esse caminho, desde o cientista até o produto final que vai ser empregado nas biorrefinarias. É uma intersecção, né, de todas as áreas de conhecimento. O Congresso Atalac vai ser realizado em Ribeirão ou em Sertãozinho? Como eu disse, na macro-região de Sertãozinho. O Atalac vai ser em Ribeirão Preto, a partir do dia 10, no Hotel JP. Ali nós vamos ter lá uma banca, são mais de 130 palestrantes vindo do Brasil, da América Latina. São mais de 300 congressistas que vão estar lá e a gente vai ativar a macro-região, por quê? Porque nós vamos pegar esses congressistas e vamos levar nas usinas. Então nós vamos visitar São Martinho, Viralco, Tereos, Vertente. Para quê? Para que esse intercâmbio latino-americano possa transformar. Se a gente for analisar hoje as Américas, saindo dos Estados Unidos, vindo até a Argentina, nós somos capazes de dobrar a capacidade que nós temos e abastecer o mundo com biocombustíveis. Então isso vai mostrar uma união das Américas, onde nós vamos já misturar, por exemplo, a linha Airbus de helicóptero, ela já está apta a receber 50% de SAF, que é o combustível sustentável de aviação. É uma mistura que você faz no querosene e seu helicóptero pode andar mais sustentável. 50%? Até 50%. Então você começa a ver algumas atitudes que estão sendo tomadas por empresas multinacionais que nos deixam muito mais
engajados com o futuro dessa nossa indústria, dessa bioeconomia. Né? A bioeconomia ela vai ser latente na nossa vida, vai ter no teu aplicativo de celular qual que é a pegada de carbono que você está deixando, desde a hora que você acorda, da hora que você dorme, e você vai ter que dar um jeitinho de compensar. Então isso tudo parece que está muito longe, mas hoje a gente, poxa, nós estamos falando da Airbus, nós estamos falando de helicópteros aí de 60, 70 milhões de dólares que estão usando biocombustível para se locomover. Isso vai fazer com que a nossa indústria tenha que quintuplicar a capacidade dela para atender parte da demanda mundial. Então, muitas novas soluções vão ter que vir e cada uma se encaixar e se adequar nos mercados que elas têm que atuar. Marítimo, aeronáutico, transporte pesado, transporte leve, e assim a gente vai transformar esse planeta. E aí fica, quando eu estava falando da Índia, para não perder, São Paulo, você vai lembrar, e eu também, ela não, tinha o céu cinza, você lembra disso? Qualidade do ar, ruim, péssima, isso durante muito tempo. Com o advento dos biocombustíveis, você chega em São Paulo, o céu está azul. Não está mais com aquela pegada de CO2, aquela coisa. Isso vai acontecer na Índia, que é um dos países mais poluídos do mundo, em Mumbai, Nova Delhi. Por quê? Porque eles já estão Uma empregando. disrupção mesmo. E aquele país vai ser a maior vitrine de propaganda da nossa solução global. O Brasil já fez o dever de casa, está indo muito bem, está ampliando. Só que ninguém acredita muito em nós, porque é uma solução que fica aqui escondidinha na América do Sul, dentro de um país grandão. Agora, lá na Índia, eles vão mostrar. Então, a hora que a Índia conseguir deixar o céu dela, das grandes capitais, azul, igual é o de São Paulo hoje, nós vamos ter, primeiro, um equilíbrio mundial do preço de açúcar. Por quê? Porque eles vão desviar parte da produção de açúcar deles para fazer biocombustível. E aí volta aquela história que eu estava falando. Quanto mais países produzirem biocombustível, mais o mercado mundial de açúcar vai se equilibrar e mais soluções nós vamos ter. Por quê? Nós temos a capacidade do prolongamento dos combustíveis fósseis de uma maneira racional, adequada e acentuada com o que o planeta precisa. Ninguém está falando que não vai usar mais diesel o ano que vem, nem daqui 10 anos. Mas qual que é a conta que fecha para usar o diesel da maneira certa? Unir a indústria fóssil e a indústria bio para que as duas convivam de uma maneira legal e a gente possa impactar o meio ambiente de uma maneira que ele sobreviva adequadamente, e aí a gente vai ter um planeta mais feliz. E isso tem que ser rápido, né? Que o mundo está acabando. O mundo já acabou várias vezes. Eu estava falando que a gente vive em loop, né? Tudo que a gente acha que está acontecendo pela primeira vez, você olha para trás, já aconteceu 200 vezes. Paulo, tem um negócio que vocês nos ensinaram, vocês do álcool, do agro, coisa linda, é que quando nós conversamos com o Chiquinho, com o Maurilinho, com a Letícia, e assim vai, com o Vitão e etc., vocês são otimistas e trazem esperança para o Brasil. Vocês trazem soluções, vocês trazem uma resposta que todo mundo está buscando, não sei por que o povo não escuta. É gostoso a gente ouvir aqui, a Letícia estava falando agora há pouco, sabe por que ela falou? Ela falou, tem mais gente boa do que gente ruim. Com certeza. Não tem nenhum professor que sai de casa para dar uma aula ruim, e etc e tal. Então vocês trazem para nós, é o que você acabou de falar. Só que é reconstruído, volta à vida, as coisas brotam depois da queimada e tudo. Então, E nós estamos biocombustível. aqui para contar essas verdades. Exatamente, olha que coisa fofa, linda. E verdade seja dita, né? A gente trabalha num setor da economia que deixa a gente cheio de orgulho, porque nasce, cresce, reproduz, morre. Quando você vê o ciclo fechando e você consegue abstrair dali várias técnicas e soluções que vão conquistar o mundo, né? Você está em Singapura tomando um açúcar da Native, cara. Você está na Colômbia, você está... Qualquer parte do planeta tem um produto nacional bem empregado. E aí vem,
em qualquer parte do planeta que se tem um pé de cana-de-açúcar, o nome de Sertãozinho o cara sabe pronunciar. Então nós temos indústrias capazes de fazer equipamentos, produtos e serviços globais. Assim, é bom a gente falar, Sertãozinho tem uma indústria de base fantástica. Dali saem equipamentos, por exemplo, eu vou citar a Smar, é uma das empresas de Sertãozinho que tem equipamentos instalados em navios e submarinos nucleares americanos. Que Então, se orgulho. você, puxa, mas quem tem? Nós temos em Singapura, na Malásia, nas Ilhas Maurício, tem equipamento da nossa região lá. E isso tudo por quê? Porque a gente dedicou e pessoas dedicaram a vida delas, como o pai do seu Maurilinho, como o Chiquinho Maturro, como toda essa galera que nos antecedeu e está passando a bola para que a gente pegue o que foi feito até agora e conduza de uma maneira harmônica, que não adianta sair brigando com ninguém, já aprendi isso, viu? Harmônica, mostrar para a sociedade os benefícios, porque se você falar, põe etanol, né, o cara vai lembrar na hora, mas quem vai ganhar dinheiro é o cara ali e tal, Total. entendeu? E ele está esquecendo de ver que a maioria das petrolíferas que nós temos no mundo é tudo gringa, polui o ambiente, não faz a coisa que tem que fazer, quando explode um poço de petróleo lá no meio do mar, ninguém fica sabendo. Então, aqui, se o cara tá ali com a chaminé dele mais ou menos, ele já está sendo... E isso que eu acho que o industrial brasileiro, ele é tão cheio de orgulho, por quê? Porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele não está fazendo de orelhada. Ele sabe o comprometimento que ele tem de alimentar uma população, de produzir o biocombustível, de cuidar da terra que provavelmente foi herdada ou foi comprada, de como ele trata essa terra para que ela devolva para ele o que ele precisa. Então, essa troca do ser humano com o meio ambiente, ela está intrínseca no nosso setor. E por isso que a galera acorda diferente. Porque ele depende da lua, ele depende do sol. É incrível falar isso, né? Mas o cara depende da chuva para dar certo. Depende do sol para dar certo. Então ele tem que ser o cara mais animado do mundo e o cara mais... É o legado de amor e esperança diária. Exatamente. E aí que você vê a natureza funcionando como um todo em prol do ser humano e dá para fazer. Se não desse, puxa, vamos pegar o petróleo e continuar até virar lá aqueles filmes lá que só tem deserto, né? Tem esse Mad Max, né? Agora, poxa, tem solução, tem como, e vai depender da gente mudar a nossa mentalidade, né? Você estava falando, a gente ia para São Paulo de carro com a minha mãe e com meu pai, minha mãe ia fumando dentro do carro, você tomava uma latinha de Coca-Cola, você jogava pela janela, por quê? Porque naquela época não impactava o meio ambiente, estava chegando as latinhas de Coca-Cola. Hoje, se você fizer isso, você vai preso, Quando eu uma fui- multa. Quando feio. eu fui fazer doutorado na Espanha, eu fui fumando dentro do Transbrasil. Que era bom, né? Tinha o departamento de fumante. Que doideira. Que delícia, a gente fumava. E o que separava saía de lá a quase ala de morto. fumante era a cadeira, não Era, tinha? era. O de trás podia Então, fumar, mas você não, né? pegou isso. Eu peguei, cara. E fumei dentro do Brasil também. Mas hoje estou livre, graças a Eu Deus. também, nossa, eu já parei quantos anos. Guerreiro nós somos. Quantos... Mas é a mudança de mentalidade. Por que aconteceu isso? Porque um filho chegou e falou, putz, cara, você está mandando mal, você está fazendo do jeito errado. Os nossos filhos foram educados de uma maneira... Poxa, eu escovava os dentes com a torneira aberta. Sim, é verdade. Meu filho chegou para mim e falou, poxa, pai, vai faltar água no planeta, fecha aí. E foi me educando. Então, a educação, ela não é de cima para baixo, ela é universal. Perfeito. Você aprende com qualquer pessoa, desde que você esteja com a mentalidade aberta para evoluir, que eu acho que é o mais bacana, né? A gente evoluir, a gente aprender como se posicionar e conviver em sociedade sem agredir o próximo, sem agredir o planeta, sem agredir as coisas. E o nosso setor é isso, cara. A quem interessa esse tipo de conflito, né, que é causado entre os próprios brasileiros? Não interessa para o setor produtivo está muito mais ligado à eficiência, à transição energética, à sustentabilidade, do que a pequenas picuinhas que... Sabe uma coisa que dá certo? Dupla de moda caipira. E agro. E bio. Sabe por quê? Você não vê um que está naquele segmento torcer contra o outro. Pelo contrário. Toda dupla caipira faz propaganda da que está nascendo. É isso. Todo agricultor, ele fica... E a soja subiu, isso e aquilo, todo mundo junto. Onde já se comprou?
é tudo junto, é todo mundo torcendo um pelo outro, não tem guerra ali. Então dá certo, não tem como não Eu dar acho que a certo. dificuldade une as pessoas, o amor une as pessoas, É beleza? isso. Mas o teu relacionamento ele só se fortalece quando vem uma dificuldade. E o setor sucroenergético, da bioenergia, ele só cresceu nas dificuldades. O biogás e biometano veio, por quê? Porque você tem um gap de 30% para economizar, amigão. Então, ou você traz uma solução, ou você está fora do mercado. Aí você vai perder para o milho mesmo. Então, como que a gente tem que evoluir? A cana, quanto mais você espreme ela, mais solução ela traz. Na Belíssimo. dificuldade, ela traz. Então, como é que hoje a gente faz energia elétrica do bagaço de cana? Queimando nas caldeiras, tal, tal, tal. Então, foi o quê? Uma deficiência que trouxe uma evolução. Uhum. E o nosso setor está passando por isso. A competitividade com outros tipos de biocombustível está fazendo a gente evoluir cada vez mais. E quantos estudos de bancada universitária tem engavetado que poderiam estar saindo e ganhando novos protagonistas desenvolvendo? Então, a ciência, a tecnologia, os estudos, os professores, os estudantes, eles têm que ser levados muito em consideração, porque é dali que saem as tecnologias. E quando a gente fala da digitalização, a nossa preocupação hoje é digitalizar o que foi estudado no passado, porque o que está sendo estudado agora já está digitalizado, para que a gente ponha tudo isso dentro de um funil de oportunidades e o IA possa trabalhar a favor não só do nosso setor, mas que ponha ali mais uma pimentinha no negócio, mais uma dúvida no negócio. Para quê? Para que você possa usar a sua mentalidade de crescimento e fazer acontecer novas coisas, senão a gente vai continuar fazendo rapadura. Ó, escreva aí. A cana, quanto mais moe, mais se aproveita. Mais Mais solução soluções ela traz. Esta é para mim, da agora para frente eu que vou usar isso. Pode ir. Conforme meu amigo. Liberdade de expressão. Que é isso? Essa é Ô, demais. Paulo, agora um insight que vale dinheiro, as pessoas amam esse quadro. Você que está aí há 30 anos, né, no setor sucroenergético, ou melhor dizendo, na bioenergia, que já conversou e teve uma articulação importante entre diferentes lideranças, você sabe as empresas que conseguiram acompanhar esse movimento e não pararam de evoluir e aquelas que ficaram pelo caminho, que ficaram para trás. Para quem quer crescer no mercado da bioenergia, qual é o insight que vale dinheiro nesse mercado hoje? Olha, eu acho que os bioinsumos vão vir com toda a força, ainda mais, né? A gente, há um tempo atrás, descobriu que tinha uma abelhinha que comia a broca da cana. Então, se você começar a pensar, a natureza, ela se autorregula sempre, ou para o bem ou para o mal. Certo. Né? Se você acompanha a geração de qualquer ser da natureza, e aí vem a cana é o ser mais complexo da nossa flora, é mais complexo que o DNA do ser humano. Talvez por isso que ela tenha tantas habilidades aí, traga tantas coisas para nós. Se você for procurar na academia o que é a cana de açúcar, você vai ficar surpreendido com o genoma dela. Então, eu acho que a natureza, ela se autorregula, ou para o bem ou para o mal. E o cara que for capaz de entender a natureza e empregar produtos orgânicos cada vez mais na solução, a vinhaça até outro dia era um problema. Hoje ela é um fertilizante. Olha só. O biogás, os dejetos, era um problema, hoje ele é solução. O bagaço de cana era um excesso, hoje ele é energia. Então você começa a entender que quando a gente fala de biorefinarias, nós estamos falando de um ecossistema industrial. Por que que o boi tem que estar a 300 quilômetros da biorefinaria se a biorefinaria faz a comidinha do boi? Vamos trazer esse boi Sim. perto. Por que que a tilápia está a 500 quilômetros se ela pode comer farelo de soja, farelo de trigo? Vamos pôr as tilápia Nossa, perto. muito maravilhoso, muito inteligente. Os dejetos dos animais que estão ali do lado vão ajudar a fazer os biodigestores a trabalhar em função do biogás do biometano. Aí que vem, quando você fala assim, porra, Paulo, mas você não está viajando muito na maionese?
por que que os data centers estão em lugares que precisam de quilômetros de cabo de energia para chegar lá a energia e não estão do lado da biorrefinaria que gera energia 24 horas por dia, limpa e renovável. Então, a gente começa a ver que nós vamos ter clusters Uhum. autônomos, cíclicos, amigos da natureza, fazendo desde o passado até o futuro. Então, você pega uma empresa tipo a Decoagro é uma empresa fantástica, gigante, vocês vão procurar, vocês vão entender o que eu estou falando. Ela está pondo o data center dela do lado de uma usina, porque ela vai queimar o bagaço de cana, vai gerar energia limpa e renovável no seu data center e ela é detentora da moeda Tether digital. Então, a galera que acha que está muito longe o campo da digitalização, não está. Nós temos empresas que têm moedas digitais que utilizam energia verde para os data centers para minerar Bitcoin. Uau, Então, assim, uma revolução a mesmo. disseminação de conhecimento, a troca de experiência, a troca de informação, ela é muito fundamental. Por quê? Porque a hora que você for comprar a tua moeda digital, Uhum. você vai dar preferência para aquela que não está poluindo o meio ambiente também. Sim. A hora que você for abastecer seu carro, você vai dar preferência para o biocombustível. E aí vai em tudo quanto é solução do dia a dia. A gente tem essa opção. Precisa ter informação e trocar ideia, galera. Não, o cara que guarda conhecimento é o cara mais burro que existe no planeta Terra. O cara que não dissemina o que ele conhece, que ele não faz o papel de propagar o conhecimento, ele está cometendo um erro gigantesco. E aí que eu acho que a gente juntos, formando essa cumbre latino-americana, uma FenaSucro, uma Agrocano, uma FenaBio, o que que nós estamos provocando? Uma inquietação intelectual. É isso aí. Porque eu vou te indagar e você fala, puta, aquele cara me indagou, eu vou ficar pensando aqui, achei a solução, eureka! É. Né? E a gente esqueceu de fazer essa... A gente antigamente sentava lá com os avós, sentava com os bisavós, respeitava os caras vinham falando, não, porque quando eu cheguei da Itália, na guerra, faltou comida, não sei o que lá, a latinha de feijão a gente esquentava com um negocinho. O cara fazia um forno com uma latinha de feijão e 2 algodãozinhos, um pouquinho de álcool e comia a família inteira, amigão. E hoje a gente precisa de um fogão, tem que vir não sei de onde. Então, tipo assim, tem muita coisa que é básica, que a gente precisa relembrar de como que é, e muita coisa que não é básica, que é futuro, que a gente precisa mesclar. E essa mescla é que traz novas oportunidades para todo mundo. Então essa é a dica de ouro. Incrível. Ô Paulo, então nós passamos aqui desde bioenergia, liderança, inovação, tecnologia, e eu queria finalizar agora olhando para o Paulo Montamor, pessoa física aqui, CPF. Você olhando para trás aí, qual conselho você daria para o Paulo de 10 anos atrás? E agora? É reflexivo, né? Eu acho... Ame as pessoas como elas são, não queira mudar as pessoas para amá-las. Acho que essa é a primeira dica que eu posso passar para frente, é você enxergar o ser humano, e não aquilo que você espera que ele seja. Perfeito. E isso já muda o seu coração, você já acorda diferente, você já acorda respeitando tudo que está em volta. Estude, não se conforme com aquilo que você conhece, tem muita coisa, sobre tudo, para ser desbravada, e você vai se encontrar, provavelmente, com você mesmo nesse período de estudo. Naquela reflexão que você está sozinho, você é um livro, você e digital, você é um jornal, não importa como você vai evoluir, qual é o caminho que você vai escolher para evoluir, mas nunca achar que você está no topo. Sempre tem um degrau mais gostoso, sempre tem um lugar melhor para você. Você não veio neste mundo para mandar mal. Como você disse, nenhum professor acorda para dar uma aula ruim. Tem uma entrega em tudo que você faz. E essa entrega ela tem que ser genuína, com a sua esposa, com seus filhos. Então, todo mundo tem que trabalhar, Uhum. mas todo mundo tem que viver antes de trabalhar. E essa vivência, que eu acho que é uma coisa que eu estou aprendendo cada vez mais de enxergar o ser humano, sabe? Tem muita coisa bonita dentro de cada um de nós, que se a gente não tiver aberto
com o coração aberto, com a mentalidade aberta para interagir na rua, no metrô, no avião, no restaurante bom, no restaurante ruim, qualquer lugar você consegue tirar conhecimento, absorver emoções e transmitir emoções. Às vezes você vai falar um bom dia para uma pessoa que ele não estava esperando e você mudou a vida daquele cara. Num bom dia, gente. Então, feliz, alegre, contente, vivendo a sociedade que nós estamos. Não precisamos sair brigando com todo mundo. Nós podemos viver gostoso, passar nessa vida gostosa. Vai ter dificuldade, vai ter intempéries, vai ter um monte de coisa. Só que o teu espírito é que vai determinar como você vai passar por tudo isso. Maravilhoso. Obrigada, viu, Paulo, por essa reflexão. Eu que agradeço. Grandes ensinamentos que a gente tem aqui no podcast, é muito bom. A gente vem aqui sai. Sai leve. Mas é o que eu tô falando, cara. Antigamente ia todo mundo pra beira da calçada, o vô falava, a avó ia dormir mais cedo, a molecada tava gritando no meio da rua, você tinha um intercâmbio com a sociedade. Hoje a gente tá isoladão. Sim. E aí eu não tô aprendendo com o que você já aprendeu, você tá me transferindo, você não tá me passando o que você conheceu. E aquelas rodas que a gente tinha antigamente, disseminação de conhecimento do bisavô até o menininho que chegou da escola, não está acontecendo mais. E isso vai fazendo a gente ficar cada vez mais duro na sociedade. Então, quanto mais a gente puder passar informação para frente, eu acho que fica mais gostoso, porque você vai aprender, puta, aquele cara falou aquilo ali, puxa, eu não vou fazer aquilo ali não, acho que não é bom para mim, hein? Ou aquele cara me deu aquela dica de ouro, puxa, será que amanhã eu vou empregar isso daí, vai dar certo para mim também? Sim. Então, essa troca de seres humanos, Nos cara, que tá transforma. faltando. Perguntar como é que tá a vida do próximo, você pode... Cara, um bom dia muda a vida das pessoas. Você vai em São Paulo, você fala bom dia na padaria, o cara te olha meio assim, ó. Bom dia pra por quê? Cara? E isso a gente tá perdendo, Bom dia por quê? né? Então, eu acho que essa troca genuína de seres humanos, ela tem que ser mais genuína. Tá muito fake. A galera tá querendo cumprir tabela. Então é bom dia por bom dia, não é aquele bom dia com olho no olho. Tudo bem com você? E esperar a resposta, porque você fala tudo bem com você, já vira as costas e vai para não sei aonde, entendeu? Então eu acho que essas relações verdadeiras tá faltando, sabe? E eu tô aprendendo muito sobre isso familiarmente, com a esposa, todo dia eu falo, poxa, será que a gente falou bom dia direito para nossa esposa? Porque à noite você vai chegar em casa, você vai querer outras coisas, você não começou direito, você não vai terminar direito. Então, você falou bom dia para a pessoa que te ajuda no trabalho? Você falou se está precisando de alguma coisa para aquela pessoa que te ajuda em casa? Mesmo que você não possa contribuir com a expectativa dela, só o alívio que ela teve de poder expressar aquele sentimento e você absorver e devolver coisa boa, essa troca, Nos transformam, né? Transformam o nosso dia. eu É acho. verdade. Pessoal, muito obrigada, doutora Adilson, por acompanhar a gente. Paulo, muito obrigada que pela agradeço. generosidade em compartilhar tanto conhecimento conosco, a sua visão de mundo também. E se você é uma pessoa inquieta, preocupada com inovação, como se manter no mercado e principalmente com um legado ambiental positivo, esse podcast é para você.